Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar a estudar um conteúdo novo. Nós vamos começar a estudar as orações subordinadas adverbiais. Para vocês não vai ser muito difícil, porque vocês já estudaram as orações coordenadas, sindéticas e assindéticas. Então aquele jogo de sublinhar os verbos, procurar a conjunção entre um verbo e outro, separar uma oração da outra e classificar, vocês já sabem, então vai ficar mais fácil para vocês. Vamos lá? Primeiro, as orações subordinadas nós vamos chamar de OS, tá certo? As OS estão dentro de um período composto. Só pode haver oração subordinada se o período for composto, né? E as orações subordinadas é quando uma oração depende da outra para ali completar o sentido. Vocês lembram que na coordenada é diferente? Aí vamos ver aqui embaixo. Orações coordenadas, elas têm sentido completo. Aqui não, ela precisa, ela depende da outra para completar o sentido. Não tem o sentido completo. Então vamos ver aqui, ó. Varri a casa e apanhei o lixo. Lembram disso aqui? Tem sentido completo. Ó. Se eu ler varri a casa, tem sentido? Tem. Se eu deixar a conjunção para lá e ler só a oração e apanhei o lixo, tem sentido? Sim. Fui à feira, tem sentido? Tem. Deixa a conjunção de lado. Não comprei nada. Faz sentido? Faz. Então, essa oração aqui não precisa dessa e nem essa daqui precisa dessa. Então, é um período composto por coordenação. Elas não são subordinadas, quer dizer, não são dependentes, elas são independentes, como o nome aqui está dizendo, elas são independentes uma da outra. É diferente da que nós vamos começar a estudar hoje, que uma depende da outra, tá certo? Eu irei ao baile quando você for. Vamos ver aqui. Eu irei ao baile, dá para entender? Dá. Aqui, perdão, que está com inicial minúsculo, né? Tem que mudar. Eu irei ao baile quando você for. Então, vamos ver. Verbos irei e for, não é isso? Conjunção quando, eu separo antes da conjunção, estão lembrados? Primeira oração, eu irei ao baile. Se eu digo eu irei ao baile, tem sentido completo? Tem. Agora tira a conjunção. Se eu disser você for, tem sentido completo? Não, precisa dessa daqui, né, da anterior, para completar o sentido. Então, a primeira oração, essa que não tem a conjunção, olha, eu irei ao baile, não tem conjunção. A conjunção está aqui, ó. Essa daqui que não tem conjunção, eu chamo de oração principal. Que daqui para frente a gente vai chamar só de OP, tá certo? Vai grafar como OP. Segunda oração, quando você for. Oração subordinada. Por que subordinada? Porque depende da outra, dessa daqui, né? Para completar o sentido. Essa daqui é subordinada à oração principal, que é essa. Tá bom? Então, a subordinada é dependente, né? Subordinadas. E as coordenadas são independentes uma da outra. Ficou claro isso? Nós vamos estudar as subordinadas. As orações subordinadas, pessoal, elas podem ser de três formas. Adverbiais, que a gente vai começar a estudar agora, que elas são em número de 9. As adjetivas, que são 2, e as substantivas, que são 6. Certo? Nós vamos começar a estudar hoje, agora, nós vamos começar a estudar as adverbiais. Tá certo? Vamos começar a estudar. O que são as adverbiais? Elas indicam as circunstâncias em que ocorre a ação do verbo. Que verbo? Da oração principal. Vamos ver, tia, como é que é isso. Essas orações subordinadas adverbiais, OSA, oração subordinada adverbial, elas podem ser, olha aqui, a tia listou aqui em número de 9. 6 delas, até a sexta, olha que a tia listou, todas começam com C. Então é mais fácil de você perceber. Todas começam com C. Aí tem 3, que uma é proporcional, outra final, né? PFT ou TPF. Você pode fazer um joguinho aí para você lembrar com mais facilidade. Tá bom? 6 com C e PFT ou TPF, né? Vocês vejam aí o que é melhor para vocês gravarem.
Então, nós vamos estudar essas orações agora. Vamos ver aqui a primeira, condicional. Quando é que ela é condicional? Olha que o nome está dizendo, indica a condição em que ocorre a oração principal. Vamos ver? Quais são as principais? Se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, perdão, desde que, a menos que, sem que. Essas aqui que estão em verde, né, são as principais conjunções condicionais. Vamos ver no exemplo. Se passar na feira, compre frutas. Então, eu sublinhei os verbos, ó. Passar e compre. Entre um verbo e outro, procura a conjunção. Não tem. Cadê a conjunção? Tá bem aqui, ó, no começo. Onde é que eu separo uma oração da outra? Porque aqui é um verbo, aqui é outro. Não pode ficar dois verbos na mesma oração. Separo na vírgula, geralmente antes do segundo verbo. Tá bom? Então, a primeira oração, se passar na feira. A segunda oração, compre frutas. Vamos procurar a oração principal? É onde não tem a conjunção. Nessa frase aqui, onde é que não tem a conjunção? Aqui, ó, compre frutas. É a oração principal. A conjunção tá bem aqui na outra. Olha, qual é a condição para eu comprar frutas? Se passar na feira. É uma condição, essa daqui, olha. Se passar na feira, é a condição para que essa ação da oração principal aconteça. Então, ela é uma oração subordinada adverbial condicional. Eu poderia ter usado qualquer uma dessas, né? Caso passe na feira, compre frutas. Compre frutas contanto que passe na feira. Desde que passe na feira, compre frutas. Entendeu? A segunda é a causal. Como o nome está dizendo, elas indicam a causa. O que é a causa? É o motivo por que ocorre a oração principal. Todas as adverbiais, pessoal, em relação à oração principal. Certo? Tá aqui as mais utilizadas. Por que, como, pois que, porquanto, todas essas em verde aqui. Exemplo, não fomos à festa porque choveu muito. Verbos, fomos, verbo, choveu. Conjunção entre um verbo e outro, porque eu separo antes dela. Estão lembrados, não é isso? Primeira oração, não fomos à festa. Não tem a conjunção, então ela é a oração principal. Essa daqui, olha, porque choveu muito é a causa de não termos ido à festa. Então, ela é causal, uma oração subordinada adverbial causal, porque choveu muito. Vocês estão lembrados que quando eu estava explicando as coordenadas, eu disse que vocês não confundissem a explicativa com essa causal, que eu disse que eu ia explicar depois? Aqui foi a que a tia explicou, olha, nas coordenadas, olha. Choveu muito porque a calçada está molhada. A primeira oração, choveu muito, não tem conjunção. Primeiro, vamos ver como ela é coordenada. Choveu muito, não depende dessa. Eu consigo compreender se uma pessoa chegar para mim e disser, choveu muito. A calçada está molhada. Se uma pessoa chegar para mim e disser isso, eu também consigo compreender, tem sentido completo. Então, ela é coordenada. No período composto por coordenação, onde não tem a conjunção, a gente chama de oração coordenada assindética, que é choveu muito, certo? Porque a calçada está molhada. Oração coordenada assindética é explicativa. Por quê, tia? Se aqui é porque e aqui é porquê também. Porque é que aqui é causal, aqui em cima, e aqui é explicativa. Eu expliquei para vocês, naquele outro vídeo das coordenadas, que é explicativa quando a oração que começa pelo porquê, né, que é, nesse caso, a sindética, ela vem depois dessa oração que vem antes. A calçada está molhada, não é depois de chover? É diferente da causa. A causa não é antes, não é o que ocasiona. Chover muito veio antes de não irmos à festa. Então, começa por porquê, né? Começa por porquê. Aqui é causal porque chover muito veio antes disso aqui. Aqui é explicativa porque a calçada está molhada, vem depois de chover muito. Certo? Ok? Então, assim, essa oração tem, né? Perdão, pessoal, porque estava ligado aqui.
Deixa eu ir lá desligar, né, o WhatsApp. Então, vocês compreenderam? Essa daqui é explicativa, porque isso aqui vem depois. Essa é causal, porque isso aqui é o que causou isso. Essa daqui não, é depois, é explicativa, é só uma constatação dessa. Ok? Vamos para a seguinte, consecutiva. Indicam, pessoal, a consequência. O que é uma consequência? Não é um efeito? É isso? Indicam a consequência. Então, vamos ver quais são as principais. É o que, olha, quando ele é precedido de qualquer um desses aqui. Correu tanto que caiu. Verbos, correu e caiu. Conjunção entre esse verbo e esse, que. Tá certo? Separa aqui antes do que. A oração principal não tem a conjunção, correu tanto. Oração subordinada adverbial, que caiu. Cair, que caiu, não foi a consequência disso aqui, da oração principal? Né? Então, oração subordinada adverbial consecutiva, que caiu. A próxima é a concessiva. O que é a concessiva, pessoal? Ela abre uma concessão. O que é isso, abrir uma concessão? É abrir uma exceção. Vamos explicar para vocês, aqui estão as principais. Embora fosse rápido, perdeu a corrida. O que é normal não uma pessoa ser rápida, ganhar, né? Aqui abriu uma exceção, deu uma concessão. Verbos, fosse e perdeu. Conjunção, embora. Entre um verbo e outro, eu separo na vírgula. Oração que não tem conjunção, perdeu a corrida, é a oração principal. Embora fosse rápido, é a oração subordinada adverbial concessiva, porque eu abri uma exceção, eu abri uma concessão, né? Posso usar qualquer uma dessas. Apesar de ser muito rápido, perdeu a corrida. Ainda que fosse muito rápido, perdeu a corrida. É uma concessão, é uma exceção ao que seria natural. A quinta é a comparativa. A comparativa, como o nome está dizendo, faz uma comparação implícita. Por que implícita? Né? Porque o segundo verbo está elíptico, está escondido. Ele repete o primeiro no final da oração. Todas essas conjunções aqui, né, elas são comparativas. É quando a gente faz uma comparação, olha. Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Eu estou comparando a Paula com o seu irmão. Verbos, aqui tem verbo? Não. Por que então que eu digo que é um período composto, que é duas orações? Porque esse aqui, ele está repetido aqui no final, embora implicitamente, certo? Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão é. Então, esse está implicitamente repetido aqui. Ok? Oração principal aqui não tem a conjunção. Paula é estudiosa. Oração subordinada adverbial comparativa, tanto quanto seu irmão. Tá aqui a conjunção, né? Separo antes da conjunção. Sempre assim, porque o segundo verbo está implícito aqui. Tá bom? Outro exemplo. Ela fala como uma arara. Verbos, fala. A tia aqui não tem verbo, mas aqui eu poderia botar a palavra fala. Ela fala como uma arara fala. Né? Então, é a repetição desse verbo. Só de forma ideológica, de forma implícita. Tá bom? Então, ela fala, oração subordinada adverbial comparativa como uma arara, que aqui seria também fala. Ok? Vamos à sexta, conformativa. A conformativa, pessoal, apresenta um de acordo. O que é um de acordo, né? Apresenta um de acordo, apresenta um conforme. Entra em conformidade, né, com a oração principal, certo? É em conformidade, não é em conformação, é conformidade, tá certo? Quais são as principais conjunções? Conforme, segundo, como, consoante, de acordo. Exemplo, conforme você pediu, aqui estão as mercadorias. Perdão, esse conforme aqui eu marco de verde, né, que é a conjunção. Verbos, pediu, estão. Certo? Conjunção entre um verbo e outro, não tem. A conjunção está bem aqui no começo. Eu separo aonde? Entre um verbo e outro, na vírgula. A oração que não tem a conjunção, aqui estão as mercadorias, é a oração principal. Oração subordinada adverbial conformativa, conforme você pediu.
O que vai dizer que é conformativa é a conjunção. Do mesmo jeito das outras anteriores. O que é que vai dizer que é comparativa é a conjunção, ok? Do mesmo jeito de todas as outras. A conjunção vai dizer que aqui que é consecutiva, né? Então, vocês busquem as conjunções. Proporcional apresenta uma ideia na mesma proporção da oração principal. Vocês percebem que sempre tem oração principal? É porque essa oração subordinada, ela só existe, né, digamos assim, para servir a oração principal, dizendo alguma circunstância em que ocorre a oração principal, ok? A proporcional, pessoal, pode ser qualquer uma dessas, certo? Então, vamos lá. Quanto mais se maquia, mais feia fica. Verbos, maquia, fica. Né? Tem gente que acha que o certo é maqueia, né? Mas é maquia, certo? Quanto mais se maquia, mais feia fica. Aqui, entre esse verbo e esse, não tem conjunção. A conjunção está aqui, ó. Uma locução conjuntiva, tá bom? Então, onde é a oração principal, mais feia fica. Né? E a oração subordinada adverbial proporcional, quanto mais se maquia. O que é uma proporção, pessoal? Quanto mais acontece uma coisa, mais acontece outra. Tá bom? Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto menos eu estudo, menos eu aprendo. Acontece na mesma proporção. A final, que é a oitava, indica a finalidade em que ocorre a oração principal. Perdão, aqui eu tinha botado vermelho, mas é verde, né, a conjunção. Então, indica a finalidade do que ocorre na oração principal. Quais são as principais? Para, a fim de que, para que, só o que, né, porque. Estamos aqui para trabalhar. Verbo, estamos, trabalhar. Conjunção entre um e outro, para. Né? Separa antes. Estamos aqui, não tem a conjunção, oração principal. Oração subordinada adverbial final, para trabalhar, que é a finalidade de eu estar aqui, de nós estarmos aqui. Qual é a finalidade? Trabalhar, por isso que ela é chamada de final. A última, mas a não menos importante, é a temporal. Indica o tempo em que ocorre a oração principal. Quais são as principais conjunções, pessoal? Enquanto, desde que, né? Sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que, logo que, mal, né? O que é mal, pessoal? Conjunção, é quando eu digo assim, mal me viu, foi logo me abraçando. Então, é nesse sentido, tá bom? Eu irei para casa quando você for. Verbos, irei, verbo, for. Conjunção entre esse verbo e esse, quando. Qual é a oração principal? Tá aqui, ó, não tem a conjunção. Essa outra é uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Porque indica o tempo em que ocorrerá essa ação aqui da oração principal. Vocês perceberam, né, repetindo, que tudo gira em torno da oração principal. Exercício de fixação, vou mandar para vocês em PDF, certo? Então aqui, olha, tem um modelo de como é que vocês vão fazer. Faça como no exemplo, copie no seu caderno, sublinhe os verbos, circule as conjunções, separe as orações e classifique-as em OP e em oração subordinada adverbial e uma daquelas 9. É isso? Então, assim, quantas linhas deixa-te cada uma? Depende de quantos verbos tem. Se tiver 2 verbos, 2 linhas. Se tiver 3 verbos, 3 linhas. Jorge foi ao sítio porque o convidaram. Verbos, foi, convidaram. Conjunção entre um verbo e outro, por quê? Oração principal é a que não tem conjunção. Jorge foi ao sítio. Qual é a oração subordinada adverbial? Porque o convidaram. É causal, porque o convidaram foi a causa de ele ir ao sítio. Ele convidar veio antes, né, de ir ao sítio. Aqui estão as outras. Eu espero que vocês revejam esse vídeo tantas vezes quanto forem necessárias para fazer essa atividade, ok? Nós estaremos, pessoal, fazendo uma prova em que vai acontecer isso aqui na próxima quarta-feira. Nós iremos corrigir, né, e em seguida faremos a prova. Vai cair essas orações, as coordenadas também, mas não se preocupem, porque na questão vai ficar claro o que é que eu vou querer de vocês, né?
e também muita interpretação de texto, para melhorar a nota daquela prova, tá certo? Muito obrigada pela atenção.